Olá, tudo bom? Se você é uma daquelas pessoas que vive com pigarro, aquele muco na garganta, aquela sensação de gosma e fica o dia inteiro forçando, tossindo, pigarreando, coçando a garganta aqui, você vai amar esse vídeo. Eu vou te falar hoje o que você pode fazer imediatamente para ter um ótimo resultado, para parar com essa sensação de pigarrear, de ficar forçando toda hora a garganta, fazendo aquele barulho, né, que incomoda às vezes até quem tá do nosso lado trabalhando, vivendo com a gente, e te incomoda, com certeza, porque quanto mais você força a garganta, mais inflamada e irritada ela fica. Então pode até piorar esse quadro a médio e longo prazo. Além disso, é importante você saber qual é a causa real disso para tratar. Não adianta você parar de ter esse pigarro agora se você não cuida da causa, né? Porque isso vai acabar voltando. Então você vai amar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você sofre com esse muco. Você consegue correlacionar ele com algum tempo para trás? Que, tem tanto tempo, tantos meses que eu tô sentindo isso tantas semanas. Tem gente que fica cronicamente, toma antialérgico, acha que vai melhorar e não passa nunca. Como é que isso funciona para você? O que você faz para tentar aliviar um pouquinho isso? Tem alguma dica? Escreve aqui nos comentários que você pode até ajudar outras pessoas. Falando em ajudar e em corrente do bem, se você puder agora, deixa sua curtida no vídeo, isso é super importante para mim, até porque mostra para o YouTube que você gosta do canal, que você apoia e confia no meu conteúdo. Essa questão do muco é muito complicada, né? Muitas pessoas sofrem muito com ele diariamente e acabam tendo até um certo constrangimento, porque às vezes a pessoa tem tanto muco, tanta gosma presa ali na garganta, parece que está sempre resfriada, parece que está sempre com algum problema, e nem é o caso às vezes. Então vamos falar mais quais são os principais problemas. A primeira causa mais comum desse excesso de muco é o gotejamento pós-nasal, ou seja, quando você tem um dripping aqui do nariz justamente para essa parte aqui da garganta, né? E é quando o muco vem do nariz ou desses seios da face, escorre por trás e vai se acumulando aqui na garganta. Isso acontece muito em quem tem rinite alérgica, sinusite, vive em ambiente muito seco, com poeira, com muito mofo e tem alergia a esses agentes, né? Então, perfume forte, spray de limpeza com um cheiro muito forte, cheiro de cigarro, mesmo que a pessoa não fume, se convive com alguém que fuma, ou até mesmo um ar-condicionado muito frio, podem agravar esse quadro. O sintoma típico é aquela sensação de que alguma coisa está correndo por trás do nariz e aquela necessidade de engolir o tempo inteiro. A segunda causa, que muitas pessoas não sabem, é o refluxo silencioso, conhecido, né, de forma mais científica como refluxo laringofaríngeo. Isso é diferente daquele refluxo clássico em que a pessoa tem aquela azia que sobe e chega na boca, aquele gosto azedo, amargo, daquele conteúdo estomacal. Diferentemente disso, nem sempre ele queima e ele sobe, na verdade, até a garganta e irrita as cordas vocais. Então ele chega a atingir a laringe e isso faz com que estimule mais a inflamação e a produção de muco e a secreção ali. Normalmente ele acontece mais à noite ou quando você deita logo depois de comer. E aí o resultado pode ser pigarro, voz rouca durante o dia, principalmente pela manhã, uma sensação de bolo na garganta e até mesmo uma tosse noturna mais exagerada. A terceira causa pode ter a ver com a hiperreatividade brônquica, como se fosse uma asma leve, digamos assim, porque a inflamação dos bronquíolos aumenta a produção do muco, né, para fazer o corpo reagir, ele tosse, e aí essa secreção fica mais exacerbada mesmo sem ter infecção. Também tem a ver com os irritantes ambientais, né? Da mesma forma que a rinite, a sinusite, então fumaça, vape. Não fume vape nunca, que é muito pior até do que o próprio cigarro, que já é terrível. Produtos de limpeza, poluição, ou cozinhar em lugares poucos ventilados podem aumentar essa hiperreatividade brônquica. Tudo isso inflama mais a mucosa e estimula mais a produção de muco como defesa, dando esse ciclo vicioso de que não passa esse muco da garganta. Ainda tem a questão dos medicamentos, né? Principalmente alguns medicamentos inibidores de ECA, como enalapril, lisinopril, pinidopril, usados para tratar a hipertensão, eles podem causar tosse seca e sensação de pigarro em até 10% dos pacientes. Então, assim, a incidência é baixa, mas pode estar relacionada a ele. Se você usa esse tipo de remédio e tem muco na garganta, não para de tomar por conta própria, nunca faça isso, pode ser perigoso para você.
conversa com seu médico, vê se tem alguma relação que ele pode tentar achar um outro remédio para o mesmo fim, mas que não tenha essa estimulação assim tão grande. Claro que também pode ter a ver com infecção, né? Pode ser uma infecção bacteriana, uma infecção viral, que aumentam a produção do muco como uma forma de defesa do nosso corpo para eliminar esse patógeno. Mas tem um alerta muito importante: a cor desse muco nem sempre define se vai ter bactéria ou não. O catarro amarelo ou catarro esverdeado nem sempre é sinal de infecção bacteriana. E aí o diagnóstico sempre precisa ser com o médico, tá? E o antibiótico tem que ser utilizado só com prescrição médica, pelo tempo e a dose indicados, né, para você, para não causar resistência bacteriana, né? Muitas pessoas tomam antibiótico por conta própria, pegam um resto que sobrou. Não faça isso, porque pode não te ajudar e até mesmo piorar o seu quadro. Agora, se você vem tendo alguns sinais de alerta, como muco com sangue, rouquidão contínua, dor no peito, falta de ar, febre persistente ou não, e perda de peso inexplicada, são fatores graves que pode ter alguma coisa mais séria envolvida com esse muco, e é fundamental investigar com alguns exames. Podem ser exames laringoscópicos, endoscópicos, ou até mesmo uma tomografia dos seios da face para verificar o que está se passando aí para causar essas outras complicações. Então, o ideal é que você busque um médico e tente buscar de fato um diagnóstico. Antes de te falar como você pode eliminar essa gosma, esse muco agora mesmo, eu vou te falar o que te ajuda a manter esse resultado e previne que você fique com esse muco te incomodando. Então, o primeiro passo é sempre se hidratar bem. Normalmente, um muco muito grosso é sinal de desidratação, de falta de água. Então, beber pequenos goles ao longo do dia pode te ajudar muito a deixar o muco mais fluido e fácil de eliminar. Pode, inclusive, ser um chá, que até coisas mais morninhas assim na garganta podem dar uma aliviada e ajudam a soltar mais essa gosma, esse muco. Segundo ponto é tentar controlar o ambiente, né? Evitar lugares muito secos. Se você puder colocar um modificador de ar aí, se na sua região estiver muito seco, pode ser uma boa opção para você. Outra opção interessante também é você evitar excesso de perfume, cheiro, produtos de limpeza com muito cheiro na sua casa, amaciante com muito cheiro na hora de dormir, né? Tudo isso que pode irritar mais e favorecer essa alergia, esse quadro assim mais irritativo, pode te ajudar. Agora, no caso do gotejamento pós-nasal, naquela gosma que você sente descendo do nariz, lavagem com a solução salina é a melhor coisa. Então, você pode fazer com seringa, com os dispositivos que tem, né, especificamente que você enche, assim, coloca por uma narina e sai pela outra. Às vezes a pessoa fala: "Não tá saindo nada", porque o muco pode ser transparente, mas você vê tipo uma gosma saindo como se fosse uma clara de ovo, e isso tá ajudando bastante a eliminar esse excesso de muco, e funciona até mais do que aqueles sprays que você bota só 1 ou 2 vezes por dia. Então tirar isso do seu nariz é super importante. Se o problema for refluxo, tem alguns ajustes que podem te ajudar. Então, evitar comer nas 3 horas antes de dormir, elevar a cabeceira da cama, né, não só com o travesseiro, mas realmente o colchão ou a própria estrutura da cama mais alta, pode te ajudar a melhorar isso durante a noite. Fazer uma pequena caminhada depois de jantar, pode ser em casa mesmo, 15 minutinhos, ajuda no processo digestivo, e piorar e reduzir alimentos que normalmente pioram para a maioria das pessoas, né, café, chocolate, álcool, pimenta, tomate, muito alho, muita cebola, muito hortelã, podem piorar o refluxo para muitas pessoas. Eu tenho um vídeo inteiro falando mais sobre refluxo aqui, e eu vou deixar aqui embaixo para te ajudar. Agora vamos para a técnica que você pode fazer agora mesmo, que vai te ajudar a melhorar muito essa sensação de gosma na garganta. Primeira coisa, você toma pequenos goles de água para fluidificar esse muco, e ao invés de tossir ou fazer aquele pigarro forte, você vai só engolir. Isso vai ajudar a diminuir aquele ciclo de irritação. E aí você massageia lentamente essa região da garganta aqui para soltar a secreção acumulada. E você pode ir fazendo isso algumas vezes, sem tossir, sem forçar a irritação, para ir limpando, drenando, né, um pouquinho isso de forma natural, para ir soltando. Inclusive, uma dica que eu te dou é que se você tiver um chazinho de camomila, um chazinho calmante, assim, mais morninho, ajuda bastante a soltar mais facilmente esse muco. Vai te ajudar nesse momento, vai evitar que você continue ficando com essa rouquidão, com essa gosma, mas como eu te falei, é muito importante que você saiba o que está te causando isso. Então, na dúvida, se você puder, vai ao médico para verificar qual é a causa do seu muco especificamente e tratar a causa. Ficar tratando só o problema pode fazer com que ele não passe a médio e longo prazo.
Me conta aqui embaixo, então, se funcionou pra você. Eu tenho certeza que vai funcionar. Escreve aqui pra mim embaixo. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha essa dica com quem você acha que precisa e vai gostar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.